Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu ainda não estou com a voz 100%, mas eu queria muito trazer aqui uma reflexão que está me povoando a cabeça tem alguns tempos, e eu acredito que ela é muito importante aqui para o canal e para quem me acompanha, tá? Ao longo da nossa formação, a gente escuta muito que a psicologia ela tem que sair do âmbito da clínica tradicional. Você já deve ter escutado isso. Só que, será que te explicaram o motivo? Será que você entende por que dessa necessidade? Bom, eu acho que talvez você saiba que a gente vive num país, infelizmente, com uma discrepância social gigante, o que não significa que o seu trabalho na clínica seja ilegítimo, não é isso. Mas a grande questão é, aquela clínica tradicional, segmentada especificamente para uma elite específica que tem acesso a isso, ela funciona. Só que ela funciona para uma parcela da população muito pequena que tem acesso a isso, né? Que tem acesso, quando eu falo que tem acesso, é que consegue pagar durante um bom tempo, né, por um processo psicoterapêutico de longo prazo, valores como 400, 500 reais mensais durante um bom tempo. Só que se a gente for buscar, né, no site do IBGE, não precisa de ir muito longe, em relação à renda per capita do brasileiro, a gente vai ver que o brasileiro, né, em geral, é legal você olhar lá cidade por cidade, por exemplo, Brasília tem 5,3 salários mínimos na média salarial, São Paulo também, o que não significa que individualmente não tenham pessoas que ganham muito mal em Brasília e pessoas que ganham muito bem em Brasília. Então, a gente está falando de uma média, né? E essas médias, elas servem para quê? Elas servem para a gente entender melhor onde que a gente se posiciona em relação à nossa profissão. A gente sabe que a gente tem como caminhos possíveis, né, de trabalho enquanto psicólogo no Brasil, os tradicionais concursos, né, em áreas variadas, que infelizmente são muito poucos e que não conseguem, não cabe todos os psicólogos ali, dentro dessas estruturas. É importante o diálogo para que aumente as vagas, sempre. Só que, ainda assim, hoje não temos um contingente de vagas para todo mundo, o que seria quase impossível de acontecer dentro das prefeituras com a mentalidade que se tem hoje, tá? Um outro caminho possível, segundo caminho possível, quando você é contratado. Quando a gente pensa nas contratações, seja ela CLT ou PJ no Brasil, a gente tem 3 campos que contratam hoje no Brasil. O campo das empresas, né, das organizações, a gente tem os hospitais, a gente tem escolas. E meio que acabou. Em algumas situações muito específicas, existem alguns planos de contrato dentro de clínicas, só que é muito raro. Então, meio que é isso, né? Mesmo os processos de mediação dentro do campo do judiciário, você até pode ser contratado, mas é contratado por um caso, é contratado por um período. E aí, para você ter uma função de mediador, geralmente é concurso público. Então, o que acontece? Se a gente for pegar do Brasil todo, dos mais de 300 mil psicólogos inscritos, hoje não, na pesquisa que foi feita pelo DIEESE em 2015, 55% se dizem autônomos ou que atuam por conta própria. Então, a gente tem que 45%, então, desses profissionais que responderam à pesquisa, claro, estão em alguma dessas ocupações. Legal? Tá bom. O que significa que muito mais do que 55% é a galera que está fora, não está contratada. Então, são o que eu chamo dos empreendedores em psicologia. E quando a gente pensa em empreender na psicologia, eu não sei por que raios, mas vocês fazem uma conexão direta com a clínica. Vocês percebem que vocês fazem isso? Ou é a única coisa que vocês acham que é possível? Então, assim, se você não está concursado, contratado, meio que a única coisa que tem é a clínica. Mas não é. E eu queria que vocês pensassem sobre isso. Existem vários campos de atuação. O que eu faço, por exemplo? Gente, eu sou psicóloga. O trabalho que eu faço com vocês de educação para o mercado, de psicoeducação,
é um empreendimento e é uma coisa que não é clínica. Entende? Está muito mais próximo de um treinamento de desenvolvimento que você teria no RH. Mas, apesar de não ser a mesma coisa, mas só para vocês entenderem, né? Todas as possibilidades da psicologia são passíveis de se criar um negócio em cima disso. Ah, e a psicologia hospitalar? Também. Existem cidades, gente, que os hospitais são menores. Eles não têm um contingente financeiro para contratar um profissional da psicologia para ficar lá dentro, e se contratar, seria só um. Muitas vezes, um único psicólogo não é suficiente no hospital. Pensa, você tem várias alas, vou usar o hospital de exemplo, né? Então, você tem UTI, você tem maternidade, você tem, enfim, você tem a área o setor dos funcionários de suporte, você tem os médicos e enfermeiros, então, é uma complexidade, você tem o administrativo, você tem os profissionais técnicos. Você acha que um psicólogo sozinho numa instituição enorme vai dar conta de tudo, sem fora os pacientes e suas demandas, enfim. Então, assim, eu acho que é um pensamento limitado a gente imaginar que as contratações vão dar conta de tudo. Isso coloca a gente para pensar na urgência do aprendizado empreendedor para resolver problemas. A gente precisa ter esse pensamento sempre. Não é empreender só porque eu quero trabalhar menos e ganhar mais, que é o que eu vejo os profissionais imaginando. Gente, quando você trabalha empreendendo, você trabalha muitas vezes mais, tá? Aliás, geralmente você trabalha muito mais. Pelo menos nos primeiros anos, até você se colocar no mercado, você firmar as bases do seu negócio, você ganhar relevância, ganhar nome, né? Se tornar um profissional mais conhecido, certo? Aí sim você consegue ter um pouco mais de tranquilidade. Tipo, eu até falei para vocês, né, num post aí no Instagram esses dias, que eu, por conta dessa gripe que tem 2 semanas que me pegou, eu tô essas 2 semanas praticamente sem trabalhar. Tive uma outra reunião e só. E paguei as contas do mês. Por quê? Planos anteriormente vendidos, negociações de, gente, estou doente, vamos deixar para a semana que vem. E essas coisas só são possíveis de acontecer porque eu sou dona do meu tempo. Caso contrário, não seria possível. Então, é muito importante que a gente entenda que empreender na psicologia não é só fazer clínica, eu sou prova disso. Você pode empreender em várias áreas. Se você estiver assistindo esse vídeo e nem for psicólogo, for da área da saúde, sabe que você pode empreender na sua área. Enfermeiras podem empreender. Como? Criando projetos de suporte e auxílio para idosos nas suas casas, por exemplo. Criando programas de suporte de auxílio de cuidado para populações de risco. E aí você consegue montar um negócio social. Gente, as possibilidades são imensas. O Brasil é um país de necessidades. O Brasil precisa de muita coisa. As pessoas precisam resolver problemas. Se você achar um problema que seja, embolar na sua cabeça alguma forma de ganhar dinheiro com ele, seja diretamente daquelas pessoas, seja uma empresa paga para aquela população de risco ter acesso, gente, isso é um negócio, tá? Não fiquem limitados às possibilidades de clínica. Pensem em todas as intervenções que nós somos capazes de desenvolver, tá? E para você que nunca pensou nisso, eu convido que você estude um pouquinho sobre inovação, sobre construção de novos negócios, sobre competências para o profissional do futuro, sobre essa coisa de que os limites dos campos de estudo, eles são muito mais didáticos do que reais. Então, não é porque o cara é um pedagogo que ele não possa montar um trabalho terapêutico. Ele pode, por quê? Porque ele tem competências para. Se o objetivo do trabalho é desenvolver educação para alguém, e vai ter um aspecto que é terapêutico inerente, um pedagogo pode fazer. A gente tem que parar de separar em caixinhas as funções. A gente tem que pensar que um engenheiro pode falar de psicologia financeira e um psicólogo pode falar de economia. Vamos abrir essas caixinhas? Quando a gente fala de nicho,
A gente está falando de você ajudar as necessidades de uma população específica, com todas as necessidades delas. Então, se ela tem uma necessidade de aprender a escrever melhor, você não é formado em literatura, mas você vai ajudá-la a escrever melhor. Eu faço isso, né? Os psicólogos precisam aprender a escrever melhor. E eu ajudo, eu corrijo texto nos trabalhos que eu faço. Porque existe uma insegurança muito grande na hora de se escrever, né? Mesmo eu não sendo formada em literatura ou gramática, eu tenho condição de auxiliar, porque eu sempre fui boa em português na escola. Isso já me dá um background de possibilidade. E se chegar num ponto que eu vejo que a minha habilidade não dá conta, claro que eu vou pedir ajuda, né? E pedir que essa pessoa procure um profissional, um psicopedagogo ou o próprio professor, enfim. Mas vamos começar a pensar em soluções maiores, soluções mais inteiras, e não simplesmente em resolver um pedacinho da vida da pessoa. Porque a pessoa é um todo. A pessoa ela é composta por vários papéis. Eu vejo muitos psicólogos que restringem o setting terapêutico, o setting, né, de intervenção, só aquele consultório ali, inerte, distante, que não imaginam que você pode fazer uma intervenção direto no espaço do trabalho. Que muitas vezes você ir lá e ver na hora o flagra de um comportamento pode ser muito mais útil para o aprendizado daquelas pessoas do que o que ela te contou. Enfim, existem muitas coisas a serem pensadas, tanto no sentido da nossa atuação, quanto no sentido do nosso posicionamento perante a sociedade. Vocês sabem como que as pessoas, na maioria das vezes, enxergam o psicólogo? Como um cara chato. Por quê? Ele é chato nas empresas porque ele bota defeito em tudo que estão fazendo, né? Então, vão criar um produto novo e aí X pessoa que é da área X vai ter que fazer uma coisa diferente. Aí já vai o pessoal da RH falando, ai meu Deus, ai que horror, não pode mexer, ele é contratado para isso, não sei o quê. Gente, se é uma nova coisa, é uma novidade, aquela pessoa, mesmo sendo do TI, ela sabe desenhar, por que ela não pode participar? A gente vive uns enrijecimentos muito estranhos. E aí essa função normativa do psicólogo acaba ganhando mais força do que a função libertadora, do que a função de ampliação de pensamento. E aí a gente tem que entender de que lado que a gente está. A gente está do lado da psicologia, que vai restringir comportamento, podar as asinhas das pessoas, ou a gente vai permitir que elas construam asinhas para se desenvolverem e serem cada vez melhores. A gente tem que entender onde que a gente está. No mundo de hoje, você dizer para uma pessoa, numa avaliação de orientação profissional, que o caminho dela é só as humanas e é só dentro dali que ela pode crescer, é desesperador. Porque hoje em dia as pessoas elas querem fazer um pouquinho de cada coisa. Essa história da águia, que é especialista em voo, coitada, daqui a pouco ela vai perder para o pato. Porque o pato, ele anda mal, mas anda. Ele voa mal, mas voa. Ele nada, meio estroncho, mas nada. Quer dizer, o pato tem muito mais skills e habilidades para sobrevivência que uma águia. Se for pensar, a águia voa e mata, mas ela não nada. Ela não anda. Percebe? A gente precisa parar com esse pensamento de especialista e abrir as nossas possibilidades. Então é muito mais interessante uma pessoa que ela é psicóloga, mas ela também canta, ela também, sei lá, costura e ela também desenha. E ela pega todas essas habilidades e monta um projeto único que ninguém vai fazer igual. Em que ela desenvolve as habilidades artísticas e desenvolve as capacidades sociorrelacional dentro de um projeto que vai ensinar música para as crianças. Pode até ter um músico junto, não tem problema. Então, essa tendência dos trabalhos dos trabalhos que atendem várias demandas, gente, é uma tendência real. E que se você não começar a se adaptar para isso, você vai ficar para trás. As pessoas já fazem isso em muitos lugares. Então, vamos mudar essa nossa cabeça? Vamos começar a olhar as necessidades humanas, o que a gente vê no jornal, o que a gente vê as pessoas reclamando no shopping. Vamos abrir o nosso ouvido e vamos criar soluções. Por exemplo, esses dias eu ouvi num grupo que eu estou fazendo parte, que seria muito importante ter aqui na cidade que eu moro, que é Goiânia,
algum tipo de experiência, algum tipo de serviço, não se sabe nem o nome disso, em que você tivesse encontros mensais com essas pessoas para aprender habilidades diferentes que você normalmente não aprenderia. Então, assim, seria legal participar de um clube de aventuras. Olha que da hora! Será que você não pode desenvolver esse clube de aventuras? Então, um dia as pessoas vão trabalhar, sei lá, fazendo companhia para idosos num abrigo, não sei. Aí outro dia essas pessoas vão fazer ações de boa vontade numa creche. Outro dia essas pessoas vão ter uma aula de corte e costura em tal lugar. Outro dia essas pessoas vão aprender a cozinhar, não sei. As pessoas estão sedentas de experiências. E o que você pode proporcionar? O que eu posso proporcionar? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu entendi que o meu lugar é muito mais do que falar de mercado para psicólogos, ou falar de comunicação para psicólogos, ou falar até de orientação de carreira e desenvolvimento para psicólogos. Eu entendi que o meu lugar é de educadora. Eu tenho essa habilidade, desenvolvi isso ao longo da minha vida, eu me considero uma explicadora. Então, cada vez mais, eu quero poder trazer aqui coisas novas e explicar esses temas para vocês. Então, trazer coisas da nova economia, trazer coisas de saúde. Eu percebi que tem tanto tempo que eu não falo de saúde, que esses dias eu entrei em crise, que será que eu sou da psicologia mesmo? Que eu falo tanto de educação, eu falo tanto de negócio, eu falo tanto de trabalho, que eu percebi que eu estava deixando de falar de saúde, eu estava deixando de falar de relacionamento, estava deixando de falar de humanidades. E a gente não precisa se recortar em pedacinhos. Mesmo quando a gente tem um nicho, tá? Que isso fique muito claro para vocês. Os meus alunos do treinamento Descubra o Seu Nicho na Psicologia sabem. Eu estou inclusive na 4ª turma, gente. E fiquem de olho que agora em agosto a gente vai abrir, né, as vagas para a turma 5 do treinamento Descubra o Seu Nicho na Psicologia, tá? Queria ver se eu já montava 2 turmas, inclusive. Aí vocês vão vendo, tá? E o que eles aprendem nesse treinamento? Que nicho não é o que vocês estão ouvindo por aí. Ah, eu vou falar de ansiedade para ansiosa. Isso não é nicho, isso é assunto. Nicho é um grupo de pessoas com necessidades. E você, com a sua solução, você pode criar várias soluções para atender todas as necessidades daquelas pessoas. Nicho é um pedaço de gente. É um grupo. Podem ser mulheres. Mulheres autônomas de baixa renda. É um grupo, tem características em comum. Podem ser jovens emo. Será que existem? Não sei. Podem ser, enfim, crianças autistas de tal lugar. Seja lá o grupo que você resolveu ajudar, a partir do momento que você se identifica com aquelas pessoas por algum motivo, que tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, que senão você se cansa. E você pode migrar esses grupos, tá? Você pode... Você não precisa falar só, por exemplo, eu falo muito para os profissionais da psicologia, estudantes de psicologia. Mas eu sei que tem gente que me assiste que nem é psicólogo, que é de outras áreas. E não só áreas bem próximas, tipo coach ou tipo pedagogia, que eu sei que tem gente dessas áreas que me segue. Não. Tem gente que me segue que é esteticista. Eu sei. Tem gente que me segue que é maquiadora. Tem gente que me segue que é, sei lá, dona de loja de decoração. Já recebi feedbacks no inbox de pessoas que, ouvindo X coisa que eu estava falando para psicólogos, a carapuça serviu. E ela tomou ações na vida dela por causa daquilo. Então, é claro que a gente tenta ter um controle de com quem que a gente está falando e a solução que a gente vai criar para essa pessoa. Só que, na verdade, todo mundo que se sentir contemplado com essa solução se torna seu público. E você não precisa ficar preocupado com isso. E nós sabemos, gente, que o nosso país tem uma discrepância muito grande de educação, de saúde, de condições físicas. Quando eu falo físicas, casas diferentes, moradias, né, diferentes, cidades diferentes. Então, tem cidade que tem casa de madeira, tem cidade que só tem casa de alvenaria.
tudo isso muda o jeito que você vai construir as coisas. Tem gente que se dá melhor na internet, tem gente que se dá melhor no presencial, tem gente que faz as duas coisas. Seja lá o que você for fazer, entenda, só vai dar certo, só vai vender aquilo que as pessoas entenderem como uma necessidade. Não precisa nem ter o nome de psicologia. Muitas vezes, quando você coloca o nome de psicologia, isso já cria um bloqueio em alguns locais, para algumas pessoas. Então, por que brigar com isso? Por que não criar alternativas dentro desse cenário para já começar esse processo de transformação? Então, em vez de falar grupo terapêutico para mulheres, você pode falar assim, grupo de, sei lá, grupo de suporte, grupo continue a nadar. Usa a brincadeira do Nemo, né? Continue a nadar. Assim, aprenda a nadar. Tem um projeto maravilhoso em Fortaleza que chama Humanáuticos, que é um projeto que trabalha esportes aquáticos, mas que acaba abrangendo toda a cultura do mar, né? Eu achei incrível esse projeto. Então, olha que nome da hora, Humanáuticos, né? Então, são os humanos náuticos, olha que da hora. E você, o que você poderia pensar? Às vezes você mora numa cidade de interior que tem uma cultura agrícola muito forte. Como que a psicologia poderia melhorar essas relações? Às vezes você pode fazer uma parceria com um agricultor, olha que da hora. Isso significa que você tem que ir nos eventos do Sebrae de Agricultura. Então a gente tem que sair da nossa caixinha. Psicólogo só vai em evento de psicologia. Psicólogo só consome coisas de outros psicólogos. Gente, chega. Vamos fazer outras coisas. Vamos criar outras possibilidades e vamos estudar outras coisas. Vamos estudar costura, vamos estudar economia, vamos estudar marketing, vamos estudar sei lá o que você vai estudar. O mar e as possibilidades. O seu diferencial, gente, é essa coisinha estranha que você traz, entendeu? É esse pezinho em outras áreas que você tem que vai construindo o seu lugar dentro da psicologia. Por quê? Porque a psicologia é o estudo do humano. E dentro de tudo que é humano, tem um pouco de tudo. Então, gente, eu quero muito que vocês me contem aqui embaixo se isso já estava claro, se isso já estava óbvio, se essa é uma inquietação nova para você, ou se, Paty, putz, óbvio, né? Eu gostaria muito de entender o que está passando pela cabeça de vocês, quais são as angústias que vocês percebem que os profissionais da psicologia estão passando, como que vocês acham que nós podemos criar soluções para que essa profissão tenha mais visibilidade, que essa profissão tenha mais alcance e principalmente que vocês consigam viver dignamente, ganhando bem com a psicologia. Quando eu falo ganhando bem, é assim, não é ficar podre de ganhar 500 milhões, não. Estou falando de você ganhar um valor que você consiga pagar suas contas, consiga investir em alguma coisa, garantir o seu futuro e, se pá, ainda ajudar alguém em algum projeto social, entendeu? Sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais, dependendo da cidade. Tem cidade que com 3 mil reais já faz tudo isso. Então, eu quero que vocês entendam as necessidades de vocês, as habilidades de vocês e como que vocês podem mudar o cenário da psicologia onde vocês estiverem. Criando soluções para outros psicólogos, criando soluções para pessoas, apoiando projetos sociais, não sei. Mas eu quero protagonismo aqui. Eu sei que vocês que me seguem têm essa característica já. Mas a maioria dos seus colegas, que são os que não me seguem, não tem. Então, eu queria muito que vocês colocassem aqui para mim. Na cidade que você está, no lugar onde você está, existem mais psicólogos proativos e preocupados em resolver coisas? Ou existem mais psicólogos reclamantes, sofridos, encruados? Conta para mim. Isso vai ser muito importante para mim nesse momento. E queria dizer, então, também, não vou me estender mais nesse vídeo, mas eu queria muito compartilhar esses pensamentos que esses dias calada eu tive. Nós precisamos encontrar o nosso lugar na sociedade. Ele ainda não está encontrado. São lugares muito dissonantes. A gente tem o grupinho da academia, a gente tem o grupinho da clínica, a gente tem o grupinho do CAIS, a gente tem o grupinho da não sei o quê, e a gente não se unifica, a gente não entende a importância desses trabalhos todos juntos
e a gente fica criando picuinha. Facebook, então, é o que mais tem, coisa mais feia. E se a gente não criar essa unificação, independente de abordagem, independente de área de atuação, independente de nada, não tem nenhuma área mais importante que a outra. Todas são necessárias. Realmente preciso que isso fique claro para vocês. Eu queria saber aqui embaixo, quem está comigo nessa? Quem está afim de mudar a mentalidade que a sociedade tem em relação ao psicólogo, com psicoeducação, mas principalmente com a nossa educação? Faz sentido para você? Se sim, escreve aqui embaixo para mim. Um beijo para você, eu vejo você na próxima semana. Espero que já com a minha voz natural. Vagas de mentoria estão abertas para a gente conversar sobre isso na sua carreira, tá? Você pode entrar em contato aqui embaixo comigo. Vou deixar o site, vou deixar os contatos para você entrar em contato comigo. Eu tô com 6 vagas de mentoria agora no mês de julho, tá? Em agosto, vocês já ouviram que vai ter turma 5 do treinamento Descubra o Seu Nicho na Psicologia, tá bom? Super beijo para vocês e a gente se vê na semana que vem. Bom feriado, né? Que vai ter agora essa semana. Tchauzinho, queridos. Beijo, beijo!